Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma live de curso. Nossa live de hoje nós vamos fazer design com coloração. Você vê que a nossa cliente de hoje, ela tem alguns pelinhos brancos na sobrancelha. Então a gente vai fazer um design com coloração. Vou explicar para vocês a diferença da rena e da coloração, pra gente ficar atentos, tá? Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Olha lá como é que tá aparecendo. Viu? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Pra quem não tá na nossa comunidade do curso ainda, lembrando que esse curso é um curso gratuito, 100% gratuito, tá? Pra você que quer se tornar profissional do ramo de sobrancelhas. É um curso que você tem certificado de participação, mais material didático. Você só precisa acessar a nossa comunidade através do link na bio. Acho que a imagem agora ficou boa e a gente pode começar, tá? Ontem eu já ensinei como nós vamos nos posicionar diante de cada cliente, de cada situação, tá? Nessa situação aqui, nós temos uma sobrancelha com volumização média, né? Ela tem bastante volume, sobrancelhas. Já mostrei pra vocês ontem que o primeiro posicionamento é conhecer as sobrancelhas. Então vou pegar uma escovinha, vou pentear as sobrancelhas, entender a composição dessas sobrancelhas, entender se são fios de transparência, se são fios de densidade, se são fios de ascendência, alinhar a expectativa do cliente com a minha visão profissional, tá? Eu não posso só deitar o cliente na maca e sair desenhando a sobrancelha sem perguntar para o cliente qual é o desejo dele fazer a sobrancelha. O que ele gostaria que fosse melhorado. Se ele gosta de sobrancelha mais marcada, mais definida, mais natural. Esse posicionamento é muito importante, tá, gente? Muito importante. E aí, não é legal você simplesmente deitar o cliente na maca, realizar a marcação, da maneira que for aí, mãos livres, marcação com paquímetro, com linha, e não perguntar para o cliente qual é o desejo dele, tá? Nesse caso, eu vou fazer aqui agora com vocês, pra gente alinhar as expectativas da minha cliente aqui com vocês, tá? Que eu não perguntei pra ela antes. Segura pra mim, Ana. Aqui, meu amor. Ó, fala pra mim se você tem alguma objeção. Fala pra mim se você tem alguma objeção. Tem alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse. Eu encostei na câmera aqui, gente. O que você acha legal você fazer? Tá, eu como profissional... Gente, então tá. Ela vai deixar meu critério. O que eu enxergo aqui? Qual que é o olhar profissional que eu tenho a respeito desse design? Ela tem uma sobrancelha linda, de volumização média. Você vê que ela tem bastante fios de densidade, tem fios de transparência aqui no ponto de arqueamento. Isso é muito importante aqui, certo? Mas ela tem um porém, que são os fios brancos. Os fios brancos... Nós precisamos melhorar isso nas sobrancelhas dela para valorizar um pouco mais esse formato. Então a gente vai fazer uma coloração. Lembrando que a rena não pigmenta pelo branco, tá? Se você aí que é profissional aplica rena pelos brancos das suas clientes, eu já posso te dizer que elas vão ficar frustradas. Por quê? A rena, ela faz uma pigmentação por depósito. Eu vou depositar a rena aqui, em cima dessa pele, e ela vai pigmentar a pele. Então, é como se ela estivesse fazendo uma microcamada, certo? Nós temos a derme, epiderme e hipoderme. E a camadinha de rena que vem por cima. Então, assim, a oleosidade remove a rena. Produtos que a gente usa na superfície da pele remove a rena. E ela faz essa mesma película sobre
sobre o pelo também. Então, assim, rena não pigmenta pelo branco. O que pigmenta pelo branco é a coloração, que ela faz a pigmentação por permeação. Nós aplicamos a coloração, ela abre, né, a cutícula dos fios, permeia aquele pigmento e transforma aquele pigmento que é branco em uma cor mais natural, um castanho, a cor que você adicionar aí na coloração do seu cliente, tá? Então, bora começar esse design com coloração aqui. Gente, nesse caso aqui, como ela tem bastante fios, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar nela aqui uma coloração da marca Urbanic, que é a marca que eu uso aqui atualmente. Já usei outras marcas, nesse momento eu tô gostando bastante. Vou pegar o ativador da Urbanic e fazer o seguinte. Aplicar em cima dos fios. Para esse ativador, ele já abrindo a cutícula aqui dos fios para ajudar na pigmentação do pelo branco. Porque o pelo branco, a gente tem uma dificuldade muito grande com pigmentação. Ele demora a pigmentar. Então, se você faz isso, antes de você realizar o design, você já vai ajudar essa tinta a ter uma fixação mais... Uma alteração no DNA desse fio mais rápido. Ok? Feito isso, agora eu vou fazer a marcação, tá? Então, eu realizo aqui nos meus atendimentos a marcação a mãos livres. Vou usar aqui uma caneta gel, tá? Dessa aqui é da linha Flow da Tilibra. Eu gosto porque ela tem uma super pigmentação, mas ela só tem preta. E eu gosto bastante. Então, eu vou usar essa caneta para fazer a marcação. Ainda não fiz a higiene aqui, antes de aplicar a coloração, porque eu já passei o ativador para abrir na cutícula dos fios brancos, tá? Vambora. Então, vou marcar aqui, ó. Eu venho no ângulo reto, numa linha diagonal ascendente, certo? Dou uma leve arqueadinha até o ponto de arqueamento e desço. Como que eu sei onde que é o ponto de arqueamento? Finalzinho dos cílios aqui, ou do branquinho do olho, aqui tá o ponto de arqueamento. Certo? E o ponto inicial, Cleidinha? Voltinha do globo ocular, ou eu posso usar a própria sobrancelha como referência, eu posso usar a abinha do nariz, só que a aba do nariz, imagina aqui, ó, ela tem uma sobrancelha volumosa. Se eu for usar a aba do nariz, olha o tanto de pelo que eu vou remover ali. Certo? Por isso que as marcações, elas não podem ser rígidas. Elas têm que ser fluidas, você vai adaptar de acordo com o perfil de cada cliente. Então, ponto inicial, vou usar a sobrancelha dela como referência, tá? E o ponto final, uma linha diagonal, saindo aqui, ó, do finalzinho do olho, ascendente, tá? Ponto final da sobrancelha. Essa sobrancelha dela, gente, é uma sobrancelha de formato reto, tá? Então, sobrancelha reta, o que eu preciso fazer para eu valorizar? Dar uma leve arqueada. Lá na aula, no curso, a gente já falou um pouquinho dos formatos de sobrancelha. E nós sabemos que a sobrancelha arqueada, levemente arqueada, ela valoriza a maioria dos formatos de rosto, tá? Então, assim, como ela tem uma sobrancelha reta, é ruim ter uma sobrancelha reta? Não. Sobrancelha reta transmite jovialidade, naturalidade. Mas, em contrapartida, a sobrancelha arqueada transmite empoderamento, sensualidade, feminilidade. Então, é muito melhor você ter uma sobrancelha que transmite essas características do que ter uma sobrancelha 100% retinha. Então, a gente dá essa leve arqueadinha, principalmente em pele madura, valoriza muito o olhar, tá? Então, a gente precisa dar essa leve arqueadinha, ok? Ó, vou aproveitar a linha do ângulo reto daqui, vou atravessá-la do lado de cá para eu ter um alinhamento, tá? Então, vem aqui, ó, uma linha diagonal ascendente, certo? Até a linha do ponto de arqueamento. Venho aqui e desço até o ponto final. Pronto, vou fazer a mesma coisa em cima.
Então eu venho no ângulo reto, dando uma leve arqueada, uma linha diagonal ascendente até a linha do ponto de arqueamento e desço, ok? Gente, ela deixou ao meu critério para fazer o melhor para a sobrancelha dela. Eu, como profissional, eu entendo que nós estamos numa geração que a naturalidade está muito em alta. Então, o que a gente puder priorizar da estrutura dessa sobrancelha vai ser bom. Então, eu não quero afinar essa sobrancelha, eu quero só valorizar o formato, tá? A gente estava numa live ontem, uma pessoa perguntando, a sobrancelha é masculina ou feminina? Porque achou que a sobrancelha estava muito grossa. Mas é a opinião dela, tá tudo certo. Eu, Cleide, gosto de priorizar os fios. Vocês viram que na década passada, a tendência era sobrancelhas extremamente marcadas e preenchidas. Foi o auge da micropigmentação. O que aconteceu? Removeu-se tanto pelo das sobrancelhas que hoje a maioria das pessoas estão fazendo o quê? Reconstrução de fios. Então, assim, o que você puder priorizar da estrutura natural da sobrancelha do seu cliente é bom, tá? Não remova muito fio, não faça um design muito fora do padrão da sobrancelha do seu cliente, que isso não é estético, não é bonito, não é coerente, não é saudável para o cliente, tá? E não é profissional. Tem dificuldade na marcação. Quem tem dificuldade na marcação não conhece os formatos de sobrancelha, porque a marcação é a estratégia que a gente monta para correção do formato, viu, Paulinha? Você não tem dificuldade com marcação, você só não conhece os formatos de sobrancelha e não sabe qual estratégia você vai utilizar em cada uma delas. É isso, tá? Fez sentido pra você? Você entendeu, Paulinha? Quando você falar, eu tenho dificuldade com marcação, é porque você precisa entender um pouquinho de visagismo, tá? Na verdade, não é a marcação que você precisa aprender, é as técnicas de visagismo para correção dos formatos de sobrancelhas. Ok? Tá fazendo sentido pra vocês aí? Então vamos continuar. Dúvidas vão deixando aí que, na medida do possível, eu vou responder vocês, tá? Então eu vou cortar aqui os fios. Lembrando que o corte é sempre de fora pra dentro, tá? Sempre aqui de fora pra dentro, ó. Vou tirar o excesso pra fora da marcação. Pra baixo eu não vou cortar. Esse corte pra baixo é muito perigoso, porque você pode cortar e criar uma falha aqui na sobrancelha do seu cliente. Então, para você cortar esse fio, só se o fio tiver muito grande. Do contrário, a gente não corta. Então, o corte é sempre na direção natural de crescimento dos fios. Então, eles nascem assim, vou pentear assim. Aqui eles nascem mais na diagonal, eu vou pentear na diagonal e vou cortar. Ok? Então, bora lá. Então, vamos lá, gente. Eu comecei a epilação aqui, tá? Ó, vou esticar a pele, bastante a pele, com o dedo polegar e o dedo indicador. E eu vou começar de fora pra dentro, na direção natural de crescimento. Então, eu venho aqui, ó. Puxou, arrastou, sempre movimento de arraste. Sempre, tá? Movimento de arraste aqui. Ok? Ó. Puxou, arrastou. Sempre com movimento de arraste, tá? Sempre. Então, vamos lá. Vocês viram a diferença que já fez? Agora eu vou tirar aqui na parte superior os fios mais grossos. Porque lembrando que eu dou acabamento, eu já ensinei isso lá no curso, tá, gente? No nosso curso gratuito aí. Ó. Eu dou acabamento com a linha na parte superior. Então, eu tiro só os fios mais grossos. Porque a linha, gente, é uma epilação super saudável, uma epilação super rápida, com grande precisão. Não tem ferramenta nenhuma saudável. Essa é boa, péssima. Que faz... Vou experimentar. Que faz a epilação tão precisa quanto a linha. Só que ela é uma epilação desconfortável. E o conforto do cliente faz parte da experiência dele conosco. Então, assim, se você não proporciona uma experiência confortável para o cliente, dor, desculpa, o ambiente está sujo,
o ambiente não tá agradável, seu cliente não vai voltar. Experiência também vende. Então, assim, você zelar pela experiência do cliente com você faz parte, tá? Do bem-estar, tá bom? Então, bora lá, gente. Bora lá. Eu ainda não tenho maca. Tenho um pouco de dificuldade com a cadeira. A cadeira. Sabe aqueles protetores de pescoço que a gente usa pra viajar? Pode comprar um protetor de pescoço daquele. Ah, lá no meu canal no vermelhinho, eu ensino a você atender o cliente no sofá da sua sala com aquele protetor de pescoço. Depois você me chama que eu mando o link pra você. Você pode comprar um protetor de pescoço daquele. Pode... Aqui na minha cidade custa 15, 20 reais no máximo. E pode começar a atender com ele, tá? Pode... Viu, vida louca? Pode começar, gente. E você tá certinho, você sabe por quê? Ontem mesmo eu gravei um vídeo ensinando a usar os recursos que a gente tem. Começa agora, começa com o protetor de pescoço, daqui a pouco você junta um dinheirinho, você compra uma maca e assim a gente vai evoluindo. Gente, eu comecei a atender, na época que eu comecei a fazer sobrancelha, não existia a profissão designer de sobrancelhas. Então assim, eu era manicure que fazia sobrancelha. Eu comecei a fazer os atendimentos com alicate emprestado, que a minha mãe pediu pra vizinha, porque eu não tinha dinheiro pra comprar alicate, pra vocês terem noção. Comecei a fazer sobrancelha numa cadeira de cozinha, que encostava a cabeça do meu cliente na cadeira, super desconfortável, e fazia sobrancelha dos meus clientes ali. Mas eu não desisti. Não desisti. Um cliente foi falando pro outro. Eu lembro que na época eu cobrava R$1,50, porque 25 anos atrás, cobrava R$1,50 para fazer a sobrancelha. Vocês acreditam nisso? E é isso. Hoje a gente tá aí, graças a Deus, com mais de 10 cursos na plataforma, alcançando aí as redes sociais, alcançando alunos fora do Brasil. E isso é porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo, não, eu vou desistir porque eu não tenho maca. Eu não tinha chego até onde eu cheguei. Né? Então é isso, gente. Não desista. Começa com os recursos que você tem. Tá? Mas vamos voltar pra aula aqui. Ó, tô terminando a epilação desse lado aqui. Tá? Tô terminando a epilação deste lado. Vou fazer a parte superior e vou dar acabamento com a linha. Ok? Pra gente fazer a aplicação da coloração na minha cliente diva aqui. Ela é maravilhosa, gente. História de vida extraordinária. Eu gosto de compartilhar histórias com os meus clientes, porque a gente aprende. Aprende muito. Não é mesmo? Ainda falei pra ela, ó, agora a gente vai ficar quietinho que eu vou dar aula, mas a hora que eu terminar esse design aqui, nós vamos conversar pra saber mais da sua história. Que é muito gostoso. Bora lá. Não tem idade. Não é? Não tem idade. Tem uma playlist escrito Epilação Egípcia, Josi? Tem sim. Manda um oi lá pra mim, no particular, fala, me manda o vídeo da epilação egípcia. Que eu mando pra você, mas tem sim, tem uma playlist escrito lá, Epilação Egípcia. É só você clicar na playlist em cima, tá? Eu fiz curso presencial, porém tenho medo de começar a fazer a sobrancelha errada. Não, mulher, se você fez o curso, você tem algumas noções, não tem como você fazer errado. Você já treinou bastante? Ô, Sara, esse e-book de percepção visual que eu vou mandar pra você, se você cumprir as metinhas, vai te ajudar demais. Aqui no perfil tem um monte de aula pra te ajudar. Lá no vermelhinho tem um monte de aula pra te ajudar. Bora pra cima, Sara. Coloca aí nas redes sociais. Precisa de uma modelo para a produção de conteúdo. E começa a fazer. Bora. Pra você começar a perder o medo, sabe? Vai fazer de graça? Vai. Mas pelo menos você vai perder o medo. Coloca aí. Preciso de modelo para a produção de conteúdo. Aí você grava, tira foto.
treina sua marcação. É assim que a gente começa. Entendeu? Faz isso não, Sara, pelo amor de Deus. O medo impede a gente de conseguir muita coisa na nossa vida. Minhas metas, para os próximos 5 anos, alcançar 1 milhão de pessoas transformadas através do design de sobrancelhas. É minha meta para os próximos 5 anos. O ano que vem eu quero lançar mais um curso, quero aumentar os meus alunos de mentoria. É porque assim, eu já estou no atendimento presencial há 25 anos, então eu estou diminuindo um pouquinho. Hoje eu atendo 3 vezes na semana, o ano que vem eu vou atender só 2. E eu estou com muito foco no digital, que eu quero que vocês aprendam, tenham essa paixão que eu tenho pelo design de sobrancelha. Entendeu? É sobre isso. Viu? Gente, vou respondendo a vocês. Deixa eu só aplicar a coloração dela aqui, tá? Pronto, agora eu já fiz. Agora eu vou aplicar a coloração, tá? A coloração que eu vou aplicar nela, eu não gosto daquele fundo acinzentado. Certo? Então eu vou aplicar um pouquinho de castanho, porque os tons frios, que são os tons de castanho, preto e assim sucessivamente, eles têm o subtom frio, então puxa para azulado, para cinzentado. Como eu gosto do fundo mais puxado para tons quentes, sabe? Avermelhado, sabe aquela rena aveludada com fundinho mais castanho? Mais amarronzado, então eu gosto de rena, tanto a rena quanto a coloração dessa forma. Então eu uso, ó, eu vou usar aqui, ó, castanho natural e um pouquinho de cobre, tá? Não tem idade pra fazer. Eu já tive alunos de 13, 12 anos. Eu, gente, comecei a fazer design de sobrancelhas com 13 anos de idade, eu já ganhava 2, 3 salários na minha época. Fazendo unha e sobrancelha, tá? Atendia muito. Confesso pra vocês que na época não tinha concorrência, porque a função de designer de sobrancelha não existia. Então meu trabalho ficou reconhecido muito rápido, né? Aí eu não tinha concorrência, mas não tem idade pra você começar não, tá? Então bora lá. Então, vou aplicar com abundância, viu, gente? Principalmente onde tem os fiozinhos brancos. A gente aplica com abundância pra gente ter sucesso aqui. Então, vamos tirar aqui. Tá bom? Com certeza. Você quer viajar esse Brasil inteiro aí, gente, conhecendo vocês tudo. Meu sonho também, Dina. Com certeza a gente vai ter oportunidade. Gente, olha aqui que maravilhosa. Vou até ampliar aqui agora pra vocês verem. Vem cá me ajudar aqui, filho, fazendo favor. Abençoe nós todos, tá bom? Fazer o que, mãe? Ampliar aqui pra eles verem o resultado final aqui de pertinho. Eu tava bem de perto. Ó, gente, pigmentou os pelos brancos todos. E trouxe essa naturalidade maravilhosa para as sobrancelhas dela. Tá? Quanto tempo de tinta? De 5 a 10 minutos. O pelo branco você tem que passar o ativador antes, que foi a diquinha que eu dei bem no início da live. Quem tava comigo aí do início viu. Ó. Gente, olha isso aqui. Olha que resultado mais lindo. Mais maravilhoso.